Rose Castro, Talk Show. Oferecimento, Simproecema, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação do Maranhão. Olá pessoal, bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa programação aqui pela sua TV São Luís, afiliada à Rede TV, a TV que mais cresce no Brasil. Estamos aqui para mais um programa da Rose com essa linda Josiana Costa, gente, é minha entrevistada de hoje. Josiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E, gente, a gente vai falar hoje sobre deficiência física, mas especificamente em relação às mulheres com deficiência. Então, a gente vai conversar sobre vários assuntos referentes à vida dessas mulheres, vocês vão acompanhar hoje aqui no nosso programa. Lembrando que a gente começa com o oferecimento do Simproecema e também com o apoio das mulheres que vestem as meninas mais empoderadas de São Luís, que são as lojas Luluca Moda Feminina, da Luciana Dantas, e a Dolce SLZ, da Tereza Moraes. Um grande abraço para as minhas amigas. Lembrando que daqui a pouquinho também no intervalo do nosso programa a gente tem aí a dica, né, do meu amigo Fernando da Cruílas Auto Center, isso mesmo, que traz pra gente todas as dicas aqui referente aos veículos aqui no nosso programa. Mas a gente começa já com a Josiana Costa, ela que é servidora pública e é uma militante do direito das mulheres com deficiência. Ela faz parte do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão, um grande coletivo fundado em 2009, inclusive a fundadora foi a Adeline Coutrin, nossa grande amiga Adeline, que todo mundo conhece, militante e feminista, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Rose. É um prazer te receber aqui. Igualmente. Você pode te apresentar um pouquinho para a nossa audiência para a gente começar esse bate-papo. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui para a gente estar trazendo a visibilidade das mulheres com deficiência. Eu sou a Josiana Lemos, né? Eu sou integrante do coletivo de mulheres com deficiência. Sou uma mulher com deficiência, eu tenho paralisia cerebral desde o meu nascimento. E aí, essa pauta dentro da visibilidade, até mesmo do mês das mães, né, que a gente fala das mães, e aí a gente não deixa de dizer também das mães com deficiência. Então, é muito importante a gente estar nas mídias para estar levantando as pautas relacionadas sobre nós, mulheres com deficiência, e eu agradeço o carinho pela Rose por esse momento. Muito bem, obrigada. É exatamente isso que ela falou, pessoal, e você vai saber exatamente que as mães com deficiências também enfrentam duplo problemas, né, ou vários problemas, né, duplicado na questão, tanto por ser mãe, mas por ser mulher com deficiência. Vai saber um pouquinho como que é essa realidade dessas mulheres. Eu já começo perguntando para a Josiana. Josiana, o que é ser uma mulher com deficiência no estado como o Maranhão, no Nordeste, né, brasileiro, mas especificamente na capital maranhense? Bom, Rose, quando a gente fala de mulher com deficiência, a gente fala que a gente enfrenta uma dupla vulnerabilidade, né? Por ser mulher e por ter deficiência. Sim. E quando a gente vai muito mais além da questão da interseccionalidade também, porque a gente vê mulher com deficiência negra, mulher com deficiência LGBT no segmento. A deficiência, ela independe da cor, do credo, da religião, enfim. O problema é de todos. Sim. De todas as mulheres. E aí, quando a gente traz os dados, nós somos 10%, né, da população mundial. E aí, dentro do contexto nacional, a gente está na porcentagem de 75% de mulheres que estão no contexto que não tem tanta renda, né? Então, a gente está na questão mesmo da pobreza. Então, a gente enfrenta muita dificuldade e aí a gente percebe também a invisibilidade dentro do contexto nacional, que não é levantado tantas políticas, né, sobre nós, mulheres com deficiência. Verdade, você está falando especificamente dos governos federais, aí no caso, né, a gente está aí no ano pré-eleitoral, não, ano eleitoral já, e a gente vê as pessoas já tão preocupadas em fazer as suas campanhas, os candidatos, né, e a gente não vê as políticas públicas para a pessoa com deficiência, especificamente as mulheres com deficiência. Falta representatividade, inclusive nas câmaras, exatamente, né, nos locais onde as leis
deveriam funcionar câmaras municipais, assembleias legislativas e, por que não, Congresso Nacional Brasília, né? Sim, exatamente. É por isso que a gente traz o nosso lema, nada sobre nós sem nós. E nossa representatividade, ela deve estar em todos os segmentos, seja na política, seja no contexto da saúde, em todos os estados e estágios, né? Porque somos nós que enfrentamos e sabemos a nossa vivência. Então, dessa questão, a gente precisa estar levantando essas pautas para fortalecer as políticas públicas. Infelizmente, atualmente, a gente está correndo risco até de retrocesso daquilo que a gente já conquistou e perder, por conta dessa importância de estar avançando dentro da questão das políticas direcionadas para as pessoas com deficiência. Então, essas pautas, seja levantada nas mídias, ela é muito importante, porque até nas mídias a gente percebe a questão do capacitismo, né? O capacitismo... Na pausa que eu quero que ela explique o que é o capacitismo, porque daria um outro programa, é um tema extremamente importante que passa despercebido. Sim. Né? As pessoas praticam e não percebem que estão fazendo isso. Acontece, eu acho que na vida toda, né? Em vários locais. Mas vem a pergunta, diga para a nossa audiência o que é o capacitismo e como é que ele está inserido de forma sutil, né? No dia a dia da mulher com deficiência. Ele está sutil e também expresso, né? Visível, né? Porque o capacitismo, explicando de uma forma bem didática, ele nada mais é do que a opressão, a discriminação contra as mulheres, contra as pessoas com deficiência. É como a gente vê o racismo para as pessoas negras, né? O machismo para as mulheres, então está o capacitismo. E aí a gente enfrenta esse capacitismo em todos os âmbitos da sociedade, né? E aí é necessário enfatizar que ele é histórico. Né? A gente traz esses conhecimentos que não são verdadeiros, entendendo que são. Entendendo que as pessoas com deficiência são frágeis, incapazes, são improdutivas. E o próprio sistema capitalista fortalece esse entendimento, né? Então, por isso que a gente percebe não tanto o fortalecimento dessas políticas públicas. Por exemplo, quando eu falo que a gente corre o risco até mesmo de perder aquilo que a gente já conquistou, lei sendo elaborada para que a gente não tenha tanto acesso, mas assim, no mercado de trabalho, né? Em que as políticas educacionais estão aí defendendo a segregação nas escolas, ou seja, separar os alunos com deficiência dos alunos sem deficiência. Então, são conquistas conquistadas arduamente, sim, mas que a gente já percebe que esses que estão defendendo agora não nos representam. A gente já saiu desse estágio. A gente quer no processo da inclusão. A inclusão é a convivência com todos. Sim. E a diversidade, ela faz parte da sociedade. Sim, sim. Então, a gente precisa respeitar, né? Ela falou uma coisa importantíssima que também passa despercebido, que a gente só lembra de ano a ano, aliás, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, questão da representatividade. Na última eleição eu vi muitas mulheres, ou poucas mulheres com deficiências colocando o seu nome, inclusive sim, algumas estão no coletivo, não é sim, isso? Sim. A Priscila, quem mais? E a Isabelle Passinho. E a Isabelle Passinho, que fazem parte desse coletivo, né? Então, assim, eu acho que são as duas pessoas que estiveram de maior repercussão, que estiveram candidatas, sim, né? E não conseguiram se eleger. Então, assim, falta realmente essa representatividade de quem vive, sente isso na pele no dia a dia, isso, não é verdade? É verdade. Porque só ir para, por exemplo, a gente, quando acontece algumas situações, eu vejo muitos vereadores, deputados, né, até mesmo o prefeito fazendo média, faz uma foto, isso, o vereador faz uma audiência que muitas das vezes fica só ali, né? O que falta o que seria necessário para que isso mudasse? Qual seria a atitude da sociedade necessária para essa mudança de comportamento? Que saia do papel e realmente se concretize essas ações que essas pessoas tanto falam, tanto alardiam e colocam nas redes sociais também, né? Então, a gente percebe a questão do assistencialismo e da mídia.
né, conosco, com as pessoas com deficiência. Então, não é uma propaganda com a intenção mesmo de buscar a efetivação dos nossos direitos. É mais uma ação midiática. Midiática e assistencialista, na maioria das vezes. E aí a gente já saiu dessa zona de assistencialista. A gente está no processo social, né? A pessoa com deficiência, ela traz dentro da lei brasileira de inclusão, um conceito inovador, que aí a gente percebe que a pessoa com deficiência, que antes a gente via que era portador. Muito bem, então estamos aqui conversando com a Josiana Costa Lemos, que é uma das coordenadoras do coletivo de mulheres com deficiência aqui do estado, e a gente vai fazer uma pausa. Eu te espero já, assim que a gente rodar o nosso VTzinho, tá bom? É um minutinho. Olá pessoal, eu sou o Fernando da Cruílas Auto Center, mais uma vez aqui no quadro da minha amiga Rose Castro. Amo o meu veículo, estou aqui para dar mais uma dica, e a dica de hoje vai ser sobre o alinhamento e balanceamento. Todo veículo deve fazer. O alinhamento consiste em ajustar as rodas, evitando o desgaste irregular dos pneus, dando maior durabilidade para os pneus. Já o balanceamento permite que as rodas girem sem causar vibrações, equilibrando o conjunto de pneus e roda. E aqui na Cruílas Auto Center nós temos esse serviço, além de outros, como troca de óleo, peças, suspensão, limpeza de bico. Vem pra cá! Atenção mulher, você já conhece a Dolce SLZ, o mais novo conceito em moda feminina em São Luís. A Dolce Moda Feminina fica na rua Jurandir Filho, número 10, Residencial João Alberto, no Santo Antônio. Siga o nosso Instagram, @DolceSLZ. Teleentrega 981250480. Dolce SLZ, moda feminina e moda praia, vestindo você, mulher. Muito bem, agradecer aí os nossos parceiros, mais uma vez a Luluca Moda Feminina, a Dolce SLZ, o Simpro SM, mandar um abraço para o meu amigo Raimundo Oliveira e também o meu amigo Fernando da Cruílas Auto Center, aqui sempre com a gente. Bom, estamos conversando aqui, como eu já falei, com a Josiana Costa Lemos, que é do coletivo das mulheres com deficiência. A gente está falando aqui sobre todas as situações, né, que implicam na vida dessas mulheres, e a gente está no mês das mães, e para as mães com deficiência também não é diferente. A gente está falando sobre a questão da representatividade, porque existe uma teoria e uma prática sobre isso, né? A teoria, o que é? São as leis que não saem do papel, porque essa categoria, se é que a gente pode dizer assim, me corrija, não tem essa representatividade na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e até lá em Brasília, que é necessário de pessoas, na minha opinião, pessoas que vivem realmente essa realidade, que conhecem, porque vão poder dizer, olha, não é assim, é assim. Concorda? Concordo. Esse contexto traz exatamente o que a gente está defendendo hoje, que é o processo da inclusão. Porque antes a gente via o processo da integração, da segregação, e esses processos anteriores não tinham a pessoa com deficiência como protagonista. E aí a gente defendendo esse protagonismo, a gente defende todos os espaços da sociedade, inclusive na política. Porque quando tem uma pessoa com deficiência, é ela que vai direcionar o que é necessário ter dentro do contexto de uma sociedade, de uma cidade, de um país, né? E tendo as próprias pessoas com deficiência nesses espaços, a gente consegue avançar. Porque muitas das vezes, quando não se tem essa representatividade, as leis ou então o que é aplicado não vai ter eficiência, não vai ter. Porque a gente não está nesse espaço. E aí é interessante eu falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que aí eu defendi ano passado, que eu trago essa temática dentro do mercado de trabalho e que eu trago as pesquisas dos servidores, por exemplo, com deficiência, que eles mesmos dizem,
Quando a obra está pronta, é que vão me chamar para saber se está tudo ok. Se está adequado, mas é brincadeira, aí, exatamente. Né? Quer dizer, na concepção da obra, a gente está falando de coisas físicas mesmo. Por exemplo, um prédio, uma escola, né? Depois que está pronta, aí lembra que existe um coletivo, porque pode reclamar posteriormente, por exemplo, um prefeito, um vereador, né? Aí vai e diz assim, ficou legal? E na maioria das vezes não tá. Ou o banheiro tá com a porta estreita, ou a rampa tá íngreme. E aí, a obra está pronta e não vai ter efeito, não vai ser usada. Ou então pode ser usada, mas a pessoa vai correr perigo, porque não tem acessibilidade. Então, por isso que a gente defende todo esse contexto, nada sobre nós sem nós. Tudo tem que ser feito com a nossa participação desde o início, né? Porque depois de pronto não vai funcionar. Então é exatamente isso que a gente quer, representatividade em todos os aspectos. Que a nossa voz seja garantida, né? Que a sociedade entenda que a gente tem condição de ter vez e voz dentro de todos os espaços. Maravilha. Então é isso, gente. Você que acabou de chegar, estamos conversando aqui com a Josiana Costa Lemos, que é do coletivo Mulheres com Deficiência do Maranhão. E a gente está falando sobre vários temas, né, referente às mulheres com deficiência. E vamos fechar aqui, vamos falar sobre a questão da violência, né? A mulher com deficiência está exposta a todo tipo de violência também, né? Sim. Mas assim, eu acho que ainda mais, talvez, se eu estiver errada, me corrija, mas assim, os números dessas mulheres com deficiência. Exatamente, Rose. Segundo a Organização das Nações Unidas, nós, mulheres com deficiência, enfrentamos 3 vezes mais violência do que as mulheres sem deficiência. E aí, quando a gente fala do contexto de violência, muitas das vezes a gente não consegue buscar soluções até mesmo nos órgãos que nos garante essa proteção. Por exemplo, se a mulher com deficiência que está sofrendo violência doméstica, seja da família, do esposo, ou qualquer pessoa dentro da sua casa, se ela chega numa delegacia, né, ela não consegue fazer essa denúncia, porque não tem intérprete de Libras, o delegado não sabe audiodescrição. Gente, município de São Luís, Câmara de Vereadores, nossos deputados, olha o que a moça está dizendo aqui, olhem para essa situação, né? Tem tanto deputado preocupado com tantas coisas desnecessárias para a grande redundância, mas é isso, para a maioria da população, e um fato extremamente importante e grave que acontece com essas mulheres. Imagina só o que é você não ter condições de fazer uma denúncia sobre uma agressão. Né? Exatamente. Então, por isso, a gente tem que levantar essas pautas e garantir que a população, né, que os representantes, né? Os representantes, entre aspas, né? Entendam e coloquem em prática o nosso direito, porque o que a gente enfrenta, e aí a gente fala também nos interiores, que muitos a gente percebe que as pessoas, as mulheres com deficiência são compreendidas como pessoas incapazes, doentes, até mesmo passado pelos próprios familiares. A gente vê relatos de pessoas sendo amarradas, privadas, né, de liberdade. Exatamente. Então, a gente diz, e o coletivo tem esse objetivo de estar levantando essas pautas e disseminando para que as próprias pessoas com deficiência tenham conhecimento dos seus direitos. Isso é importante, né? Porque assim, eu sofro violência, mas eu não tenho noção de que aquilo realmente é uma agressão. Muitas das vezes parece um cuidado, mas não é um cuidado. Exatamente. Né? A gente percebe, por exemplo, família pegando o cartão do BPC, né? Esposo, por exemplo, agredindo a mulher cega, e aí quando ela vai reagir, ele pega a bengala, ou então puxa a cadeira de roda. Então a gente vê N situações dentro desse contexto que aí a gente precisa mesmo estar levantando essas pautas para a gente garantir, né, e disseminar e sanar, né, essas violências, que são em vários aspectos. E aí a gente traz, Rose, também a questão da Lei Maria da Penha, né? E é importante enfatizar que em 2020, né, a gente percebe um avanço dentro mesmo da lei, que foi a garantia
de colocar os dados sobre as pessoas com deficiência, né? Porque antes não tinha. Se, por exemplo, se a pessoa que sofreu violência já tinha deficiência, ou se com a violência ela ficou com deficiência, né? Então isso é importante, porque a própria Maria da Penha exatamente. Foi uma vítima exatamente nesse contexto que a Josiana está falando aqui, né? Ficou deficiente por conta de uma sequência de brutalidades praticada pelo marido, quer dizer, ele sistematicamente batia e acabou deixando, por pouco não tirou a vida. Exatamente, né, exatamente. Da Maria da Penha. E isso é um dado muito importante. E falando de dados, a gente também vê essas faltas de dados que dificulta da gente estar elaborando políticas públicas. Atenção prefeitura, atenção, que mais? Principalmente nem tanto a prefeitura, porque as leis nascem lá na Câmara Municipal, dessa fiscalização. Prestem atenção, esse papel de fiscalizar as leis, tá? É o papel do vereador que quer ficar botando asfalto aí na sua rua, que não é papel dele. Ah, é bom para você, mas esse asfalto vai sair um preço aí para você, vai custar o seu voto. Fique bem atento. Portanto, o papel do vereador é fiscalizar as leis. Justamente um exemplo aqui é essa lei, né, ou as leis que deveriam funcionar. Por exemplo, não só as mulheres com deficiência, mas você que está aí, você precisa de um transporte público de qualidade. Muitas das vezes no seu bairro não tem nenhum abrigo. De quem é a responsabilidade de fiscalizar isso? Do vereador, e não fiscaliza. E aí a questão de falando, né, transporte público... Isso é outro tema também que dá mais um programa, porque eles não param. Quando a pessoa com deficiência entra no transporte coletivo, eles arrancam de vez, derrubam as pessoas. O elevador não funciona, porque nós já fizemos uma entrevista que acompanhamos uma moça com deficiente, salvo engano, a Lara Liu. Acompanhamos um roteiro curto dela, entramos no ônibus, o elevador não funcionou, vários veículos não quiseram parar e quando paravam, o elevador não funcionou. Exatamente. Então, dificulta, por exemplo, se a pessoa está sofrendo violência, dificulta até mesmo dessa pessoa sair de casa por conta dessas barreiras estruturais da cidade e chegar até o órgão que ela precisa chegar. Então, dificulta em todos os aspectos, dificulta dela chegar no sistema de saúde para buscar a questão da saúde, dificulta no mercado de trabalho, que ela não chega a tempo, né, no seu local de trabalho, dificulta em todos os aspectos. Então, a gente precisa mesmo levantar essas pautas, e aqui é um espaço muito bom para que a gente possa estar fortalecendo essas políticas. Maravilha. Eu agradeço, doutor Paulo Falcão, de dar essa abertura, né, da gente estar falando sobre esse e tantos outros temas importantes, não só para as mulheres, mas como para a sociedade. Josiana, eu quero te agradecer imensamente. Eu sempre faço isso aqui, né, depois a gente vai fazer uma fotozinha aqui, assim, tá bom? Que é para te agradecer por você ter vindo aqui. Vamos falar mais. Um abraço para a Adeline e para todas as meninas que compõem, né? A gente vai estar, durante a nossa entrevista, vocês acompanharam aí várias imagens, né, do trabalho dessas meninas, e faz aí a tua consideração final. Eu agradeço pelo espaço, pelo momento, da gente estar aqui falando, trazendo essa visibilidade das mulheres com deficiência. E nesse mês de maio, é interessante frisar que as mulheres com deficiência também podem ser mãe, e que elas têm o seu papel de cuidar dos seus filhos, né? Que muitas das vezes a gente não tem dentro da sociedade, essa garantia do direito de cuidar até mesmo dos nossos filhos, entendendo que a gente não tem capacidade. E também falar desse processo de garantir um atendimento mais humanitário para nós, quando estamos gestantes, dentro do contexto do sistema de saúde, que a gente possa também levantar essa garantia que nós, mulheres com deficiência, podemos ser o que a gente quer ser, tá bom? Obrigada pelo espaço. Então é isso, um grande beijo para vocês, obrigada pelo carinho da audiência. Tchau, São Luís. Rose Castro Talk Show. Oferecimento Simproecema, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação do Maranhão.